Quero colocar aqui no nosso telão uma ilustração de como votaram esses partidos, de como assinaram os partidos para esse PL da anistia. O PL, então, segue na dianteira com 90 assinaturas, seguido pelo União Brasil com 40, PP, outro partido de centro, aparece com 35, seguido de Republicanos com 28, PSB com 23, MDB com 20. O Podemos reuniu 9 assinaturas. A PSDB e Cidadania, essa federação que une os dois partidos, 9. O Novo com 4, PRD com 3 e o Avante com 2 assinaturas. Então percebam a maneira como os partidos se manifestaram. E eu quero trazer aqui o nosso amigo Zé Maria Trindade para falar sobre essa estratégia da direita e de Sóstenes Cavalcante para impedir que houvesse uma influência dos governistas sobre parte dos partidos de centrão que talvez pudesse abrir mão de participar da assinatura desse projeto em troca de algum acordo ou articulação. Ou seja, se a Páscoa poderia prejudicar essa história, isso não mais aconteceria, a não ser agora a pauta de entrar na pauta esse projeto pelo presidente da Câmara por conta de um feriado que o negócio fica meio desajeitado ali. Mas, pelo menos, adiantar a urgência, a direita conseguiu. Seu Zé, bem-vindo. Salve a todos. Olha, é estratégia para todo lado, né? Começar a semana esvaziada assim é uma novidade diferente. E também a novidade aí é que, pela primeira vez, eu vejo o PSOL e o Novo se posicionando de forma completamente diferente. O Partido Novo assina e o PSOL não. Tem alguma coisa estranha. Agora, no mais, é normalidade, né? Os partidos, embora tenham ministérios aqui na esplanada, eles votam ali metade sempre com a oposição e é natural que os partidos como MDB, PP, eles assinem medidas contra o governo. Mas a articulação, ela vem dos dois lados. Primeiro, o PL adotou uma articulação muito agressiva para esse requerimento de urgência e ameaçou até publicar os nomes dos que estavam assinando, ou seja, expor os nomes de quem não assinava. Recebeu ali um alerta do próprio PL. Olha, vocês estão expondo até aliados, isso não é bom, até para a articulação do governo. Não deu outra. O governo começou a trabalhar e retirar assinaturas. Eu soube que hoje mesmo houve a retirada de assinaturas. Hoje eu vi o requerimento com 265 assinaturas. Ele foi apresentado com 264 assinaturas, ou seja, houve uma retirada. A partir de agora pode retirar assinaturas? Sim, mas fica mais complicado. O governo tem que forçar o deputado a assinar um requerimento à mesa diretora para retirar a assinatura. Veja que vergonha. Um requerimento pedindo para retirar uma assinatura que eu assinei. Quer dizer, é muito complicado. Outra dificuldade é que a fila de urgências está grande ali no plenário. Não é tão automático assim. É por isso que existe urgência urgentíssima. Está lá no regimento da Câmara. Urgência urgentíssima. Ou seja, ainda existem dificuldades. O que eu vi de comum ali é de que existe a possibilidade de um acordo, viu? Fazer um texto mais assim, para reduzir penas e não esse perdão geral do texto atual. Exatamente. E a gente percebe, Ney Alangani, que há uma movimentação intensa e, mais uma vez, da direita contra a esquerda nesse PL da anistia, porque os partidos que hoje assinam estão muito mais alinhados à direita, embora alguns partidos caminhem com o governo federal no primeiro escalão, ao assumir ministérios, mas o olhar, a visão, o movimento que se segue são ligados à direita. Então, boa parte desses partidos, inclusive o PSD ofereceu esse apoio também ao PL da anistia, reunindo assinaturas, diferentemente do PSB e de outros partidos mais alinhados à esquerda que, de forma alguma, apoiariam essa movimentação. E diante disso, dessa urgência protocolada, como é que você avalia, Gani, que agora devam se comportar os presidentes da Câmara e do Senado? Olha, eu vejo que não tem mais saída, né? Porque você tem os votos necessários, você tem um peso da opinião pública, né? A gente viu a manifestação de São Paulo, enfim, agora você tem requerimento de urgência, você tem ameaça de obstrução de pauta caso não siga adiante o requerimento de urgência, então não dá mais para ficar em cima do muro. Eu vejo que o presidente da Câmara dos Deputados adiou isso até o limite, mas agora vai ter que se posicionar. Veja que colocar em votação, Evandro, não significa fazer
fazer um aceno à oposição. Por quê? Porque pode ser que a oposição perca, né? Pode ser que não passe, que não tenha os votos necessários. Mas é uma pauta legítima, é uma pauta importante de segmentos da sociedade civil representada no Congresso Nacional, dados os votos que estão aí. Como é que você avalia, Pepe? Não, concordo com o que ele colocou aqui, né? Primeiro que eu acho que a discussão da anistia, ao contrário que algumas pessoas defendem e afirmam, né, é uma pauta legítima, não é? Até porque está no foro adequado a discussão e está no foro adequado a votação e a aprovação, porventura, dessa pauta que é a anistia. E eu gosto de falar o seguinte, Cine, eu sinto que sempre quando tem uma ruptura institucional ou um tensionamento social, não é? Eu acho natural que a pauta da anistia surja e apareça. Até porque o povo está cansado de brigar, né? Famílias estão cansadas de chegar no jantar, brigar um com o outro. Então, infelizmente, essa polarização nefasta, né, que toma conta do Brasil, tomou conta das eleições, das últimas 2 eleições que a gente teve, né, e, infelizmente, do Bolsonaro e o petismo, né, a Haddad a primeira e o Lula na segunda, né, infelizmente tomou conta em uma proporção muito grande, né. Mas você acha que o avanço do PL poderia diminuir? Eu sinto que poderia. Eu sinto que poderia, sim, né, passar uma borracha nisso tudo aqui e a gente recomeçar a discutir o Brasil, não é? Porque não dá para a gente ficar preso a essa pauta da anistia, essa polarização, sem discutir o que eu acho fundamental, que é o projeto... Mas, Pepe, você acha que o movimento de esquerda deixaria isso acontecer, já que sequer apoia a possibilidade do projeto da anistia seguir? Não, essa é uma boa pergunta, assim, agora não. Porque agora, pacificação claro envolveria os dois lados. Agora, claro que não, né? Agora, quando você vê, por exemplo, os deputados que assinaram, né, o requerimento de urgência, não tem nenhum deputado de partido da base de governo, né? Partido de esquerda. Mas eu sinto, sendo bem sério para você, eu sinto que se a anistia romper essa bolha da direita, né, ser um projeto realmente de pacificação do Brasil, né, de parar com esse lenga-lenga, de ficar um xingando o outro, um sendo intolerante com o outro, tem grande chance sim, de romper essa bolha e deputados de esquerda apoiar também o projeto, né? E eu sinto, sinceramente, né, que se o presidente Lula e o PT verificar que a votação da anistia pode se tornar uma realidade, né, eu acho que pode ter, sim, a possibilidade dos partidos da base de governo pegarem esse projeto, e até para mudar o projeto. Vamos mudar o projeto de modo a ficar um pouquinho mais palatável para todo mundo, né? Então, a discussão do projeto, a melhoria do projeto, faz parte da democracia. Fala aí, meu amigo Segré. Ô, Evandro, 262 assinaturas é um número expressivo. Precisava de 257. É digno de ressaltar o trabalho que fez o líder. E por alguma coisa, líder é líder, Sóstenes Cavalcante. Foi um atrás do outro, dizendo, esse aqui é o projeto, acompanha a gente. É entendível essa situação de que alguém consiga retirar alguma assinatura. Essa retirada vejo mais por uma questão ou ideológica ou de algum remorso de algum assunto aparecer numa pauta de alguém que tem alguma pessoa, algum morto escondido no armário, vai saber. Uma coisa que fica para mim clara é que é uma matéria que precisa ser tratada, tanto para os oposicionistas ao governo que apresentam esse projeto, é de alto risco, né? Porque o fato de ter a urgência detectada e levar a pressão para o Hugo Mota, que eu ainda não sei o que ele vai fazer. Porque devemos lembrar que ele comprometeu, teoricamente, a tratar o assunto, de repente vai um jantar junto com ministros do Supremo Tribunal Federal, volta no jantar com uma visão muito diferente da que tinha, desconhecemos o que foi tratado nessa reunião, mas agora não tem jeito, agora ele vai ter que colocar o seu nome aí na história e dizer o que ele quer fazer. Me chamou a atenção que tem menos deputados do PL apoiando do que deputados do PL tem na casa. Sim. Faltam aí assinaturas do PL. E para o governo também não deixa de ser uma questão de risco, porque tem muito deputado que faz parte da base aliada, PP, Republicanos, União Brasil, que acompanharam o projeto. Como é que fica? Tá certo, não garante o fato de ter um ministério um acompanhamento maciço das pautas do governo. Mas imaginando que seja tratado, imaginando que seja aprovado, ainda resta o desafio de senados e restam 2 desafios posteriores. O veto presidencial e, eventualmente, aquela batidinha na porta do STF, como alguns partidos de esquerda costumam fazer, para que seja declarada a inconstitucionalidade.
que no passado não era inconstitucional, mas agora tudo pode mudar. E eu quero trazer mais uma camada dessa história que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda nessa edição, a gente vai contar para você aqui no nosso 3 em 1 o estado de saúde de Jair Bolsonaro e como deve seguir a recuperação dele a partir de então, depois de mais de uma cirurgia que durou até mais tempo do que era estimado ali num primeiro momento, que foi divulgado pela família do ex-presidente. Mas ele tem sido uma voz muito importante nessa pressão para que o projeto da anistia possa avançar e, inclusive, mobilizado o movimento nas ruas para que as pessoas também coloquem as suas vozes e joguem a luz sobre a possibilidade desse projeto ser discutido ali no Congresso Nacional. Vocês acreditam que o afastamento de Jair Bolsonaro, nesse momento de recuperação de saúde, possa baixar um pouco a fervura da pressão para que o Congresso leve em frente esse projeto, Alan Gami? Eu acredito que sim. Eu acho que é fundamental, como estratégia para aprovação do projeto, separar Jair Bolsonaro dos manifestantes do dia 8 de janeiro. Por que eu digo isso? Porque não é um projeto de anistia para Jair Bolsonaro. Evandro, isso nem faria sentido, porque ele ainda nem foi julgado pelo STF. É claro que a gente até imagina qual que vai ser o resultado, mas a gente está falando de anistia dos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe daqueles manifestantes do dia 8 de janeiro. Separando Jair Bolsonaro dos crimes, supostos crimes cometidos pelos manifestantes do dia 8 de janeiro, anistiar esses crimes que eu mencionei aqui, a chance de isso avançar no Congresso Nacional seria muito maior. O que você acha, hein, Felipe Monteiro, que há essa chance maior, de acordo com o que diz aqui o nosso amigo Gani? Assim, vamos lá. O projeto da anistia abarca o Bolsonaro, né, apesar de ele não ter sido julgado ainda e nem processado ainda o processo todo no Supremo Tribunal Federal. Isso porque o projeto de anistia coloca um marco temporal dizendo que todos os crimes que foram cometidos a partir daquele momento, né, contra o Estado Democrático de Direito, estaria abarcado para anistia. Ou seja, mesmo que ele seja condenado lá na frente, isso, ele poderia também ser beneficiado por essa regra. Claro. Aí teve uma discussão política, jurídica, né, no caso, né, para discutir se é possível lei da anistia de um crime que não foi julgado ainda. Então, talvez nesse ponto específico tenha uma discussão no STF sobre esse assunto. E, Pepe, por isso que você acha importante, então, uma iniciativa maior também da esquerda ao discutir essa proposta, provavelmente também para cortar trechos que poderiam lá na frente beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Exatamente. Faz parte da democracia você disputar espaço de poder, né, discutir projetos de lei, né? Então, no meu modo de ver, vendo esse cenário de que provavelmente a oposição já tem o voto da maioria, né, para aprovar essa lei, no meu modo de ver, seria muito inteligente a situação, o governo, os partidos de esquerda, tentar articular para mudar o projeto, né? Seja para diminuir o escopo do projeto, seja para deixar de fora os crimes que ainda não foram julgados. Então, eu sinto que vai fazer parte, em algum momento, esse cenário, né, de discussão do projeto pelo partido de esquerda. Agora, não dá para a gente também deixar de fora, né, o fato que nós temos agora um período de 2 feriados longos, né, o 1º de maio e o feriado agora da Semana Santa, que a tendência é arrefecer um pouco essa discussão e esse processo da lei de anistia. E o fato do Bolsonaro também ter que ficar de fora por quase 2 meses, né, se recuperando, e o Bolsonaro, querendo ou não, é um nome principal, né, que vocaliza esse projeto da anistia, sem sombra de dúvida vai prejudicar o trâmite desse processo, sim.